Amados, estamos juntos para continuarmos meditando no De Casa em Casa, e o tema nesta semana é melhor é dar do que receber, os perigos que nós corremos com o materialismo, a avareza, as cobiças, as preocupações. E para isso vamos examinar alguns textos e também o conteúdo todo que já está à disposição de vocês. Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 15, Jesus diz que a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. Ou seja, Jesus está nos dizendo que esse ter bastante não é realmente o que define a vida e a segurança de nenhum de nós. Mas eu gostaria de examinar também com vocês o texto de Mateus 13, no versículo 22, que ele diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqui nós temos um cuidado do Senhor, porque ele nos fala de uma palavra, ele usa uma expressão que é sufocam. Isso quer dizer que a palavra permanece ali, né? E que ela só fica infrutífera, ela não produz frutos na vida daquela pessoa. Isso realmente é muito, muito grave. Nós termos o conhecimento e a presença da palavra, do Espírito, e eles não poderem falar conosco. E as questões que Jesus coloca são preocupações deste mundo, fascinação das riquezas. Ou seja, nós nos movermos, nós conduzirmos a nossa vida, e eu falo nós que estamos aguardando a volta do Senhor a qualquer momento para nos levar, em definitivo, né? Nós que pertencemos ao Senhor e ao seu reino. Então ele fala que essas preocupações, esse foco na nossa vida para adquirir ou para construir alguma coisa a nível de um esforço que não vem do Senhor, isso tudo nós vamos conseguir. Mas a palavra do Senhor vai ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto, último lugar na nossa vida. Isso não vai nos impedir de estar em encontros da igreja, em qualquer outro relacionamento, mas nosso coração já está assim. Quando ele fala sufocam, veja bem, ele fala de um amontoado de coisas dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Ele fala de uma pilha de coisas ocupando a nossa mente, o nosso coração, todas elas voltadas para a nossa prosperidade ou para o nosso adquirir coisas. E ocupados com isso, a palavra do Senhor, ela não consegue. Ela até dá o seu grito, o seu clamor, mas não a consegue chegar no nosso coração. Eu gostaria ainda de colocar para vocês o texto que está em Mateus 16, 23. Abram comigo aí, por favor. Eu estou lendo na versão Nova Almeida. Quando Pedro diz para Jesus que não iria acontecer aquilo que Jesus disse, que ia ser crucificado, né? Jesus repreende Satanás ali na vida do Pedro. Esse é um texto bem conhecido de todos nós. Mas ele diz: sai da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, com isso, se o nosso foco, se a nossa determinação para fascinação das riquezas, para as coisas que são próprias deste mundo, se nós ocuparmos, se nós dermos um espaço grande no nosso coração para isto, Satanás vai nos enxergando e ele vai procurando sempre ajudar nisso, colocando uma coisinha ou outra, para que nós não percamos de vista esse objetivo, porque vai nos afastando da palavra do Senhor. E veja bem,
Com isso, eu não estou dizendo aqui que ser rico é pecado, ou que ser pobre é pecado, ou que estão errados os ricos, ou que estão errados os pobres. Não. O Senhor está nos falando não é de ter dinheiro ou não ter dinheiro, Ele nos fala de ter um outro Deus. E isso, sim, quando Ele fala disso, Ele fala de um outro Deus, que chama Mamon. Por isso que nós temos que ter cuidado. Não pode haver avareza é idolatria. O materialismo não pode ser uma coisa absurda na nossa vida, assim, de ficar querendo. Depois eu vou mencionar alguns textos que temos aqui no próprio material que vocês vão ler juntos, mas eu fiz questão de trazer esse texto de Mateus 16, da parábola do semeador, porque já usei esse texto em outras vezes quando eu falei sobre este assunto. Nós precisamos ter cuidado de olhar as coisas com os olhos do Senhor Jesus. Amém, queridos? Continuando aqui, eu quero lembrar um texto de Gênesis, abram aí Gênesis 14, 21, só para nós entendermos o perigo de tudo isso. Em Gênesis 14, 21, Abraão vai naquela vitória lá, que luta contra aqueles povos, aqueles reis todos. Um deles era o rei de Sodoma, né? E depois que Abraão tem aquela conversa com Melquisedeque, eu não vou entrar nisso agora, mas eu quero só mostrar para vocês a conversa do rei de Sodoma, que é uma figura de Satanás, com Abraão. Gênesis 14, 21 diz assim: Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fica com os bens. O interesse é as pessoas, é nos manter presos, sufocados, impedidos de nos deleitar com as coisas do Senhor e da sua palavra e perseverarmos num crescimento constante em relação à aquisição de bens, em relação a tantas coisas que são desnecessárias, mas que nós perseguimos. Então nós temos que ter cuidado, porque a palavra de Deus não está olhando para o que tu tem dentro de casa, ela está olhando para o teu coração, para os desejos do nosso coração, ou melhor ainda, para as cobiças do nosso coração, porque essas precisam ser vencidas. Cada um é tentado por sua própria cobiça, nós não somos tentados por qualquer outra coisa, a não ser por nossa própria cobiça. Ainda o material que temos aqui nos fala de algumas coisas que Deus quer de nós. E eu vou ler para vocês aqui, depois vocês examinam os textos juntos. Mas diz assim que o Senhor deseja que trabalhemos, o Senhor deseja que prosperemos. Prosperar não é pecado, irmãos, não é pecado. Ele quer que vivamos dignamente. Ele diz que não é para acumularmos tesouros sobre a terra, ou seja, não sufocar nossa fé e nossa vida, dedicar nossa vida para construir. Em Lucas 12, que eu li no início desta palavra, vocês podem ler depois a continuidade, e ele fala de um homem que acumulou, guardou, construiu mais celeiros para botar mais coisas, mais coisas, e o Senhor disse: bom, e hoje, se alguém pedir tua alma, para quem que tu vai dar? O que aconteceu, né? Ou seja, era um homem que estava completamente absorvido pela cobiça e pela confiança, que é pior ainda, a confiança nos bens que ele tinha. Ou seja, ele diz ali no texto de Lucas 12 que os bens que ele acumulou eram a garantia dele de ter uma velhice tranquila. O Senhor nos livre disso, amados irmãos. Outra coisa, para que tenhamos o necessário e para termos também como ajudar os irmãos, para ajudar os necessitados. Isso numa relação pessoal. E nunca pondo os interesses da nossa vida acima do reino de Deus. Esse é um outro cuidado que nós temos que ter. A palavra de Deus nos ensina que Deus é que é o dono de tudo. Ele é o dono de todas as coisas, ele não tem nada na terra que não seja dele. Inclusive o que está na tua mão, tudo pertence a ele. Tudo pertence a ele. Durante os séculos, homens construíram verdadeiros patrimônios, verdadeiros impérios financeiros, e esses homens partiram, amados, partiram, ficou aí. Hoje tem coisas que nem dono tem, foram para os órgãos públicos, né? Foram assumidos por prefeituras, enfim, porque tudo passou, tudo ficou aí, e nós precisamos examinar o nosso coração.
aquele cântico que diz, vê se há em mim algum caminho mau. Para que nós possamos estar com o coração completamente livres e guardados no Senhor Jesus. Há um texto em Isaías 33:6, que também quero ler com vocês, que diz assim, o fim do versículo diz assim, o temor do Senhor será o nosso tesouro. Esse é o tesouro. Esse é o tesouro que nós temos que ter em mãos, prontinho, para entregar para o Senhor Jesus, quando Ele vier nos buscar. Que o Senhor nos guarde. Nas Escrituras existem exemplos, diz aqui no material, de homens avarentos, e vale a pena ler a história deles, Nabal, Geazi, Ananias e Safira, mais recentes, que nós possamos examinar a vida desses homens ou dessas pessoas aí e sabermos disso. Esse não é um assunto para falar em 10 minutos ou 11 minutos, mas eu estou procurando fazer isso aqui apenas para alertar o nosso coração de que temos que permanecer com os nossos olhos fixos no Senhor, porque é dele que vem tudo o que precisamos. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso supridor, e ele diz para nós uma coisa: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas, aquelas necessárias, vos serão acrescentadas. Deus abençoe a todos. Meditem nisso, compartilhem, troquem testemunhos a respeito da experiência de cada um sobre esse assunto e alegrem-se no Senhor, porque Ele tem cuidado de vocês e nada nos faltará, porque nós temos um pastor fiel. Amém. Deus abençoe, queridos.